Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o IMC e tipos de obesidade, tá certo? Então, organizei a aula da seguinte forma. Primeiro tópico, o que é IMC? Como calcular o IMC? Coloquei uma tabela de IMC, o público que não podemos tirar o IMC, a obesidade, causas da obesidade, circunferência abdominal, tipos de obesidade, malefícios da obesidade, como combater a obesidade, dados da obesidade no Brasil e dados da obesidade no mundo. Então, galerinha, eu falei para vocês, nas duas aulas anteriores que nós tivemos, uma eu falei sobre desnutrição, uma eu falei da importância da nutrição. E eu recordo que eu falei muito nessas duas aulas que, em relação à alimentação, nós sempre temos que ter o quê? Equilíbrio e regularidade. Então, se falta equilíbrio, o que vai acontecer? Vai ocasionar um desequilíbrio geral, total. Então, lá eu falei para vocês que o termo equilíbrio tem a ver com o quê? Tanto com a questão da insuficiência, quando eu não forneço alimento, quando eu não forneço nutrientes, ou quando eu forneço de forma o quê? Exagerada. Então, eu disse para vocês que, de qualquer forma, nós iremos causar um problema. Um dos problemas que nós podemos causar ao indivíduo é o quê? É a obesidade. Se eu começo a fornecer demais, alimentos demais para determinado indivíduo, obviamente eu vou ter um acúmulo ali desses tipos de nutrientes. Tá certo? Então, eu vou ocasionar um problema. Então, tudo tem que ser na dose certa, na dose correta. E como é que eu faço para saber quando o indivíduo ele está acima do peso, quando ele não está no seu peso ideal? Existe o IMC, tá, galera? O IMC é o quê? É a sigla para Índice de Massa Corporal, que é um cálculo que serve para avaliar se as pessoas estão dentro do seu peso ideal e em relação à altura. Assim, de acordo com o valor do resultado de IMC, a pessoa pode saber se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo do peso desejado. Então, está aqui, ó. Como calcular o IMC? É uma fórmula simples, uma fórmula básica. Nós pegamos o quê? O peso e dividimos sobre a altura ao quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho 1,77 de altura. Eu vou calcular lá 1,77 ao quadrado, tá, galera? Não é vezes 2. 1,77 vezes 1,77 e vou dividir o meu peso por esse resultado dessa altura. Vai me dar um valor. Daí existe um quadro de referência que vai me dizer se eu estou abaixo do peso, se eu estou acima do peso, se eu tenho obesidade grau 1, se eu estou no peso normal. Tudo isso vai acontecer através desse quadrinho aqui, ó. De lá, eu tiro o resultado que eu obtive quando eu apliquei a fórmula, e eu vou ter esses resultados bem aqui, ó. Se esse resultado for abaixo de 17, eu estou o quê? Um indivíduo que está muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,49, esse indivíduo o quê? E ainda estar abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,99, o peso desse indivíduo ele é normal. Entre 25 e 29,99, acima do peso. Entre 30 e 35, obesidade grau 1 e assim vai, tá? Até chegar acima de 40 é o indivíduo que está com obesidade grau 3. Então tá aqui, ó. Só que eu não posso tirar o IMC de todo mundo, tá? Existem algumas peculiaridades em relação ao IMC. Vou explicar aqui para vocês. Atletas e pessoas muito musculosas não podem ser tirados do IMC. Por quê? Porque não levam em consideração o peso dos músculos. Os idosos, porque não levam em consideração a redução natural dos músculos nessa idade. E da grávida, porque não leva em consideração o crescimento do bebê. Coloquei aqui as imagens para vocês nunca mais esquecerem. Vocês vão lembrar de mim se um dia cair uma prova, uma questão dessa no Enem. Paz, professor Guilherme, lá da plataforma Gonçalves Dias, disse que pessoas musculosas, ele colocou até aquela imagem de Goku. Goku, galera, vocês acham que Goku é um cara obeso? Percebam na imagem aqui, ele totalmente musculoso. Ele tem a obesidade aqui, então eu posso aplicar em Goku, por exemplo, uma tabela de IMC? Não,
porque ele é o quê? Ele é uma pessoa musculosa. Mestre Kami, que já é um senhorzinho, já é um idoso. Eu posso aplicar em Mestre Kami uma tabela de IMC? Não, porque é natural os idosos, a partir de começarem a perder massa muscular. É normal, é natural, é degenerativo isso. E as pessoas grávidas? Também não, porque não levam em consideração o bebê que está ali, o peso do bebê que está dentro da barriga dessa mãe. Vou esclarecer aqui uma situação para vocês. Vocês sabiam que uma pessoa ela pode emagrecer ganhando peso? Pode. Vou diferenciar isso bem aqui para vocês. Muitas das pessoas quando iniciam uma dieta restritiva, uma alimentação mais restritiva, começam a prática de exercícios físicos, às vezes sem a orientação de um profissional, eles usam apenas a balança como referência. O indivíduo foi lá, começou a se alimentar melhor, começou a praticar exercícios físicos. Primeira pesagem dele, ele estava com 80 quilos. Depois de 2 meses, esse indivíduo estava com 85 quilos, digamos. Aliás, ele estava com 75 quilos, ele perdeu 5 quilos. Esse indivíduo, ele perdeu peso, mas a gente não consegue saber se ele emagreceu e o quanto ele emagreceu. Porque ele perdeu 5 quilos, é o peso total dele. Ali não está levando em consideração peso de músculo, peso de ossos, gordura corporal. O que é a pessoa gorda, galera? O que é uma pessoa gorda? Vocês sabem me dizer o que é uma pessoa gorda? É aquela pessoa que tem excesso de gordura, não excesso de peso. Tá aqui, ó, o homem musculoso, um atleta, o Goku. Por que ele não entra no IMC? Se você pegar, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, quando ele está numa competição, o indivíduo lá tem 1,60 m, pesa quase 100 quilos, 90 quilos. Se a gente for tirar o IMC, vai dar obesidade grau 3 para ele. Mas ele é obeso? Não, porque ali o peso que ele tem maior é o quê? É de músculo. Ele é uma pessoa musculosa, então não tem a ver com obesidade. Os idosos, já falei para vocês que os idosos é a questão de quê? Que eles vão perdendo massa muscular natural a partir dos 30 anos, galerinha. Se a gente não estiver estimulando através de exercícios físicos a nossa estrutura muscular, o que a gente começa? A gente começa a perder essa estrutura. Então é importante que sempre nós tenhamos o quê? Nós estejamos o quê? Estimulando essa estrutura, tá certo? Obesidade é uma doença crônica grave que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Percebam bem que obesidade está ligado a gordura corporal e não a peso corporal, tá certo? Isso que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Um indivíduo aí com um hambúrguer, um refrigerante. Então, o acúmulo desses açúcares, que eu já falei para vocês lá, aqueles carboidratos simples, que são carboidratos pobres em nutrientes e que não saciam a fome, né? O que vai acontecer? Esse acúmulo, esse excesso vai acabar aqui nos tornando pessoas obesas, tornando as pessoas mais obesas. Causas da obesidade. Existem vários fatores relacionados às causas da obesidade, tá? Existem os aspectos genéticos, os aspectos ambientais e comportamentais, são associados ao ganho de peso. Porém, o aumento da ingestão alimentar e a redução da atividade física são as principais causas. Os aspectos genéticos. Ora, todo mundo tem uma característica genética, todo mundo acaba aqui por absorver cargas genéticas dos nossos pais. Isso é natural, isso é normal. O que nós não podemos fazer, às vezes, é nos respaldar nessa carga genética que nós temos. Muitas das coisas, às vezes, são confundidas, tá, galera? Eu tenho ali, meu pai. Estou dando um exemplo, tá? Meu pai é gordinho. Ah, papai é gordo, então eu vou ser gordo. Não, não é bem assim. Nós podemos... A obesidade ela é multifatorial. Tem um aspecto genético, mas eu posso fazer com que isso seja o quê? Diferente. Através de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos, eu posso sim ser uma pessoa que tenha o peso normal. Eu não posso me respaldar nessa minha carga genética para justificar de repente uma obesidade. Os aspectos ambientais e comportamentais, coloquei essas duas imagens aí para vocês, galera, que são estudos que comprovam que se você
No seu relacionamento, geralmente a pessoa, quando ela casa e a pessoa ela tem maus hábitos, a chance de você se tornar uma pessoa obesa é de 57%. Então, você casou e o seu parceiro lá, sua parceira lá, ele tem maus hábitos alimentares, é uma pessoa sedentária, você tem 57% de chance de se tornar uma pessoa obesa. Em relação aos amigos, grupos de amigos, tá aqui, ó, uma imagem aqui, a galerinha ali dividindo uma pizza. Existe também uma porcentagem. Se você tem seu grupo de amigos, sua roda de amigos, ela é composta ela costuma realizar muito fast food. Geralmente a gente quando vai encontrar um amigo, a gente encontra, bora lanchar, bora comer uma pizza ali, bora fazer isso, aquilo, outro. Então a união desses vários costumes aí, desses vários momentos que a gente tem com amigos, o que acontece? A gente acaba aqui por também adquirir uma certa obesidade. A chance é de 37%. Então percebam a questão ambiental, comportamental. Eu mesmo lá em casa, eu sempre vou dar exemplos meus quando entra nesses assuntos polêmicos, porque fica melhor. Quando eu estou querendo fazer uma alimentação melhorzinha, mais saudável, e às vezes quando a minha esposa não está na mesma onda, na mesma vibe, fica bem mais difícil. Fica bem mais complicado. Eu querer comer uma salada, um frango assado, alguma coisa nesse sentido, e ela querer comer uma pizza. É tentador, eu gosto pra caramba de pizza. Então, fica esse processo mais complicado quando a gente não tem a questão do ambiente, dos comportamentos que a gente costuma adotar. Tá certo? Circunferência abdominal é uma outra forma que nós temos de medir o grau de obesidade do indivíduo. Existem riscos metabólicos quando é maior do que 0,9, 90 centímetros no homem e 80 centímetros na mulher. A simples medida da circunferência abdominal também é considerada indicador do risco de complicações da obesidade. Está aqui, galerinha. Ó. Para os homens, com a circunferência abdominal de 94 centímetros a 101, ele tem um risco aumentado. Risco aumentado de quê? De sofrer um infarto, de ter algum tipo de doença nesse sentido. E as mulheres, de 80 centímetros a 87 centímetros. E esse risco ele é aumentado ainda se para o homem ele passar de 102 centímetros e para as mulheres passarem de 88 centímetros. Tipos de obesidade. Nós temos dois tipos de obesidade, tá, galera? Obesidade androide. A gordura se deposita principalmente no abdômen e na cintura, podendo também se distribuir pelo peito e rosto. Este tipo de obesidade também é conhecido como androide ou obesidade em forma de maçã. Percebam aqui, ó, fiz questão de colocar a imagem de um homem, porque esse tipo de obesidade geralmente acontece mais com os homens. Formato de uma maçã, região da cintura, crista ilíaca, abdômen. Então, o homem tem esse tipo de obesidade. Geralmente, ele tem esse tipo de obesidade, a androide. Enquanto as mulheres têm a obesidade, o quê? Ginoide. Este tipo de obesidade é mais comum em mulheres, pois a gordura se localiza mais nas coxas, quadris e nádegas. E é conhecido como obesidade em pera, devido ao formato da silhueta ou obesidade ginoide. Percebam aqui, ó, tem mais a ver com o quadril, com os membros, com as pernas, essa região do glúteo. Isso é o tipo de obesidade. Obesidade de pera para as mulheres, que é a ginoide, obesidade androide, que é a do homem, tá certo? Que é o formato de maçã, onde acontece mais acúmulo de gordura. Nós temos aí no terceiro tipo de obesidade, que é a obesidade o quê? Homogênea. Neste caso, não há uma predominância da gordura em uma área localizada, pois o excesso de peso é distribuído por todo o corpo. É aquele indivíduo que ele é todo cheinho. Então, esse tipo de obesidade é uma obesidade o quê? Homogênea. Homogênea, uma coisa só. Então, o indivíduo ele tem obesidade, ele encontra-se obeso ali por todo o seu corpo, tá certo? Obesidade homogênea. Os malefícios da obesidade: falta de ar, dores no corpo, dificuldade para fazer esforços, dermatites e infecções fúngicas. Como assim, professor? Dermatites. O gordinho, geralmente, ele costuma, quando ele tem um excesso de gordura, ele começa a ter algumas dobras. E nessas dobras, acaba que ficando ali muito calor, muito suor. Então, acaba que tendo alguma infecção fúngica. Manchas escuras na pele, impotência e infertilidade, roncos noturnos e apneia do sono, maior tendência às varizes e úlceras venosas, ansiedade, depressão. Ainda existem aqueles outros malefícios, tá, galera? Que é o quê? Que é a hipertensão,
que é aumento da pressão arterial, que é a arteriosclerose, que é o quê? Gordura nas nossas artérias, diabetes, tudo são doenças ocasionadas pela obesidade, tá certo? Como combater a obesidade? A mudança de estilo de vida que compreende a reeducação alimentar e a atividade física é a base no tratamento clínico da obesidade. Sem ela, dificilmente se atingirá uma perda de peso necessária para melhorar a saúde, e muito menos essa perda será o quê? Duradoura. Então tá aqui, ó. A pessoa obesa, ela já vai acarretar todos aqueles problemas para a sua saúde. Uma pessoa de mais idade, por exemplo, se ela tem um excesso de peso, ela vai se tornar uma pessoa hipertensa. Ele corre o risco de se tornar uma pessoa diabética. Eu tenho um exemplo na minha família. Vou voltar para a carga genética. Meu pai é diabético. Então eu já tenho essa herança. Se eu vacilar, de repente eu vou me tornar uma pessoa diabética. Mas eu tenho provas, eu consigo, através de exercícios físicos, fazer com que ele tenha esse controle dessa glicemia, que ele tenha uma vida mais saudável. Eu vou dia de segunda, quarta e sexta dar treinos lá para ele. E no final dos treinos a gente faz o quê? A gente acaba aqui tirando lá uma amostra de sangue para ver o quanto de insulina que ele tem no sangue, de açúcar no sangue. E geralmente está bem controlado. Através de quê? De exercícios físicos. O que ele vinha fazendo antigamente com medicamentos. Só que antigamente ele era o quê? Sedentário. Hoje a gente já consegue ter o mesmo resultado através de quê? De uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos. Então é fundamental nós adicionarmos à nossa rotina exercícios físicos, uma alimentação saudável. Não estou dizendo aqui para vocês, e nunca vou pregar isso, que a gente seja aquele cara altamente ranzinza que só anda na linha, só faça a ingestão daquilo ali. Porque eu gosto também de comer uma besteirinha de vez em quando. Só que a gente tem que ter o quê? Aquela questão do equilíbrio, tá certo? Vou me exercitar, eu vou ali, vou comer uma fatiazinha de pizza, mas depois eu vou correr. Não precisa ser métodos compensatórios, precisa ser o quê? Algo equilibrado, tá certo? Eu trouxe aqui alguns dados de obesidade, tá, galera? No Brasil, por exemplo, no ano de 2003, os homens, 9% dos homens eram obesos. Em 2019 foi o quê? Para 22. Olha o salto que deu, galera. De 9 para 22. Nas mulheres, de 14, de 15, dobrou, foi para 30. Então, percebam que o aumento da obesidade, ele é preocupante. Muito disso está ligado ao quê? Ao sedentarismo. Se nós formos pensar no sedentarismo hoje, 1 em cada 4 adultos. Se nós formos pensar no sedentarismo hoje, somente 1 em cada 4 adultos pratica algum tipo de exercício físico, algum tipo de atividade física, não é sedentário. Se nós formos pensar em adolescentes, 81% dos adolescentes brasileiros são o quê? São sedentários. Ou seja, 1 em 10 praticamente. Está aqui, ó, a questão da obesidade na adolescência. 68% dos adolescentes no Brasil estão com o peso normal. 18% estão com sobrepeso. 10% são obesos. 4% tem o quê? Obesidade grave. Na população adulta, 88% da população em 2013 tinha um peso normal. Apenas 12% eram o quê? Estavam acima do peso, não é obesidade, acima do peso, tá, galera? E em 2019, o que eram de 12 foi para quanto? Foi para 27. Percebam esse aumento, mais do que dobrou. Tá aqui, ó, dados atualizados. No mundo, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas estão o quê? Acima do peso. Sendo que 700 milhões de pessoas estão com obesidade. Dessas 700 milhões de pessoas com obesidade, 150 milhões de crianças são obesas hoje no mundo. Então, galera, percebemos aí que é um problema, que também é uma pandemia, a questão do sedentarismo, que vai ocasionar o quê? A obesidade. Então, que a gente consiga adicionar à nossa rotina treinos, que a gente tenha opções, escolhas melhores na questão de quando nós formos nos alimentar, tá certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre o IMC, sobre a questão da obesidade, saber qual é o tipo de público que a gente consegue tirar o IMC, conhecido a tabela, façam um cálculo de vocês do IMC aí na casinha de vocês, peguem aquela fórmula lá, peguem a fórmula, façam esse cálculo, vejam se vocês estão com o peso normal, abaixo do peso, acima do peso.
E vamos para cima, hein?